como estão? Como estão? Espero que bem. Então, hoje a gente vai continuando, o nosso estudo de classes de palavras, classes gramaticais, a classificação das palavras num determinado contexto. Falaremos do artigo e do numeral, Duas classes que se referem ao substantivo, Por isso estão dentro de um grupo chamado nominal, Um grupo nominal dentro desse grupo maior que são as classes gramaticais, Desse grupo nominal fazem parte quadradinho do substantivo, Aqueles determinantes que giram, que se relacionam com ele, O substantivo pode se relacionar com um artigo, com um numeral, com um pronome, com um adjetivo, não é isso? Então, hoje a gente vai falar especificamente dos artigos e dos numerais, tá bom? Então, assim, já é do nosso conhecimento, que a gente tem dentro da classe artigo a divisão definidos e indefinidos, Também chamados de determinados e indeterminados, Então, o artigo ele vem sempre antes do substantivo trazendo informações sobre o substantivo. Enfim, vamos lá, devagarinho. Os artigos definidos, já é do nosso conhecimento, são o, a, os e as. Os indefinidos, também chamados de indeterminados, uma, uns, umas, Então, vamos lá. Comprei o livro da minha amiga. O livro, O artigo que acompanha o substantivo traz a mensagem de que este livro, o livro do qual falo, já é conhecido do receptor. A ideia que o artigo definido traz é justo essa, de determinação, O livro indica que é um livro já conhecido. Se eu faço uma frase e acompanho o substantivo com artigo indefinido, comprei a mesma frase, um livro da minha amiga, o artigo indefinido traz a ideia de que seja um livro qualquer, O receptor, aquele que está recebendo essa minha mensagem, ele desconhece que livro seja esse. É essa a ideia que o artigo traz, Ele define, como uma coisa conhecida ou indefine, como fosse uma coisa qualquer, A ideia básica dos artigos é essa: determinar ou indeterminar o substantivo que ele acompanha. E sempre antes dele, o artigo vai aparecer, tá bom? Concordando com esse substantivo em gênero, isso é muito importante, masculino e feminino, ou em número singular plural. Por que eu digo que é bastante importante? Porque a gente vai entrar agora nos casos especiais e vocês vão perceber a importância do artigo, Por exemplo, existem substantivos em língua portuguesa que chamamos de comum de dois gêneros. Lembram disso? Comum de dois gêneros são aqueles substantivos que têm a mesmíssima forma para o masculino ou o feminino. Exemplo, visitante, Então vai ser o artigo que acompanhar o substantivo visitante que vai me indicar o gênero desse visitante. Se trata de masculino ou feminino? É o artigo e somente ele que vai me indicar isso, Eu digo, o visitante acabou de chegar, sei que se trata
de um visitante do sexo masculino, se eu digo a visitante, igualmente determino o gênero feminino para essa visita, né? Então, nesse caso, é muito importante o artigo, porque é ele que vai determinar o gênero. Outro caso especial, as palavras terminadas por S na sua forma original, na sua forma primitiva. Lápis, ônibus, será o artigo novamente que agora determinará o número, né, desse substantivo. Se eu digo o lápis, se trata de um. Se eu digo os lápis, mais de um, né? O plural é marcado somente pelo artigo, por causa da forma, né, do substantivo. Ônibus igualmente, o ônibus apenas um, os ônibus já estão no plural, né? São com certeza dois ou mais. Outra coisa muito interessante é quando eu digo, por exemplo, a mulher sofre violência diariamente, a mulher sofre violência diariamente, eu tenho aí o artigo definido indicando um conjunto, tá? Não é a mulher uma mulher, é a mulher a classe. Então, olha o poder desse artigo, não é mesmo? Ele tem o poder aí de indicar uma classe, a gente diz que é genérico, né? É a classe das mulheres, todas as mulheres, tá? Então, são usos específicos do artigo que a gente precisa, né, prestar muito atenção. Então, vamos lá. Às vezes o artigo é usado também no sentido conotativo, né, para dar essa ideia para dar sentido figurado, para dar essa ideia que não é a do uso comum. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, esse homem é um Machado de Assis. Ele é o Machado de Assis, o autor? Não, ele é um Machado de Assis. Ele parece muito, ele faz lembrar, ele tem características, né? Ele é um Machado de Assis, tá bom? Então, ele é muito parecido. Então, o artigo, e aqui no caso eu estou falando do artigo né, indefinido, ele tem esse poder, né, de transformar, de dar esse sentido figurado para a frase, tá bom? Também tem a possibilidade dele trazer aproximação numérica. Quer ver um exemplo? Ele trabalha aqui uns 10 anos. Olha a ideia de aproximação, olha o poder desse artigo indefinido aí, tá? E ainda, ele pode ser de uso facultativo, outro aspecto que a gente tem de dominar, tá? Por exemplo, quando ele está diante do nome próprio, nome das pessoas em língua portuguesa, eu tenho a possibilidade de usar ou não o artigo e é aceito gramaticalmente, tá? Então, essa informação é importante. Às vezes nos causa dúvida, eu tenho de usar o artigo? É obrigatório? É gramaticalmente obrigatório? Não, é facultativo, quer dizer, eu posso usar ou não, a gramática permite, tá? Então, eu posso dizer, encontrei o Paulo ou encontrei Paulo. Então, antes do nome próprio, o uso é facultativo, é assim que a gente fala, tá bom? Então vamos lá, vamos ao numeral, né? De cara eu vou trazer logo a problemática. A gente sabe que existe o artigo indefinido um e a gente também tem um numeral um. Então, ó, bastante atenção, tá? Por quê? O artigo 1 traz essa ideia de indefinição, né? De qualquer. Já o numeral 1, ele tem essa ideia de quantidade, tá? Geralmente, um truquezinho que a gente usa é tentar na frase, para identificar que classe gramatical, né? Artigo 1, numeral, no caso do 1,
é substituir pelo numeral 2, né? Para ver se isso faz sentido, tá? Então, bastante atenção que a gente tem essa coincidência gráfica, né? O 1 pode ser artigo, o 1 pode ser um numeral, né? O primeiro, e aí a gente tem de estar atenta na questão da classificação enquanto classe gramatical, tá bom? Conheci um menino qualquer, né? Um menino que não era anteriormente conhecido por mim, então um qualquer. E comi um melão, eu comi um e não 2, né? E um também já é o bastante. Muito bem. O numeral, que tem essa ideia de quantidade, ele se subdivide, né? No numeral, em numerais cardinais, né? De contagem exata, 1, 2, 3, 1000. Eu tenho os ordinais, que denotam posicionamento, primeiro, segundo, terceiro, não é isso? Eu tenho os numerais fracionários, né? Que indicam a parte de um inteiro, 1/2, 3/4, sim? E tenho os multiplicativos, né? Que é a quantidade de vezes que a coisa foi multiplicada. Dobro, triplo, quádruplo, sim? Muito bem. E ainda tenho os numerais coletivos, tá? Que, atenção, no próximo semestre estudarei mais. Semestre é o conjunto de 6 meses, tá? Então, semestre é numeral, tá bom? Coletivo, tá? Na próxima década, irei para a Europa, né? Década, 10 anos, conjunto, né? Coletivo, isso é numeral, tá? Atenção, muita atenção, tá bom? Então a gente vai lá na página 208 a 211 do nosso livro didático, que é o livro que a gente usa, né, na aula, né? Nosso livro de estudos é o nosso livro didático. Muito bem, por isso que os livros de literatura também foram chamados de livro paradidáticos, que não eram o que apoiavam e não aquele que a gente usa no dia a dia, tá? Hoje a gente chama de livro de literatura para simplificar, tá bom? Então vai da 208 a 212, tratamos de artigo e numeral, vamos lá para o exercício. Tá legal? Beijo para fazer agora.